Eu quero convidar vocês para o capítulo 24 de Josué. Josué capítulo 24. Josué, quando saiu do Egito com Moisés, ele já era um soldado no Egito. E quando saiu com Moisés do Egito, ele se tornou o comandante em chefe das tropas de Israel. E ele comandou aquelas tropas por 40 anos. Era um homem tremendo, era um homem fiel em todos os sentidos. Ele era fiel a Deus com a sua família e fiel ao seu líder. Ele sustentou Moisés, ele esteve ao lado de Moisés em todos os momentos. Todos tiveram problemas no deserto. Toda a geração que saiu do Egito teve problema no deserto, menos Josué e Calebe. E Josué foi o comandante em chefe. Depois ele se tornou o juiz de Israel, o líder principal. E Josué nunca teve altos e baixos na sua vida. Foi um homem de Deus. Ele aprendeu a andar com Deus, ele conheceu Deus. Ele aprendeu a amar a Deus e a conhecer a Deus com Moisés, que foi o seu instrutor. Foi o seu mentor durante mais de 40 anos do deserto. Ao terminar o seu juizado, Moisés foi chamado. E Moisés viveu 120 anos. Ele foi um homem que não envelheceu. Moisés foi um homem fiel com a sua casa, fiel à esposa, fiel em todos os sentidos e também muito fiel e amoroso com todo Israel. Moisés amava aquele povo. Ele chegou um dia a ponto de dizer para Deus, quando Israel pecou no deserto, ele disse: Senhor, perdoa a iniquidade deste povo, ou então risque o meu nome do livro da vida. E Deus disse: esse não é um problema seu não, Moisés, é um problema meu. Riscar ou não riscar o teu nome, ou o seu nome do livro da vida, é um problema meu, não é seu não. Então fica calado. Esse é um problema que eu vou resolver. E então, agora Moisés é chamado forte. Moisés envelheceu sem escurecer os olhos e sem tropeçar. Era um velho enxuto, com 120 anos, com toda a força. Mas não podia ficar sozinho no deserto, por isso Deus o recolheu. E Josué começou a sua obra. E ele levou Israel para a terra prometida. Ganhou todas as guerras, menos uma. Só houve uma guerra que ele perdeu. Foi contra que cidade? Ai de vocês, se pelo menos um não respondesse. A cidade de Ai. Foi a única derrota que ele teve. E por isso ele chorou muito e se arrependeu. Mas Deus esteve com Josué. E ao finalizar o seu ministério, o seu juizado, que foi curto, não foi longo, né? Ele, ao morrer, sentindo que a morte vinha, ele convocou Israel, depois que a terra estava pacificada, ele convocou Israel e disse para Israel o seguinte. Vamos lá para o capítulo 24, do verso 14 em diante. Disse Josué: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito.
e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes parece agradável servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus pais, os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem os deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de modo nenhum nós serviremos ao Senhor. Até o verso 21, amém? Vamos orar. Senhor, Tu tens no coração algo para o Teu povo nesta noite, e usa-me para transmitir aquilo que Tu tens colocado no meu coração. Fala através do Teu servo agora, em nome de Jesus. Amém. Remodelação da família. Como está a sua família? Agora, como ela esteve e agora como ela está. Será que este não é o momento de dar uns retoques profundos nela? Não é tempo de corrigir o curso de algo que não vai bem? Marido, a sua esposa, se fosse lhe dar uma nota hoje como marido, quanto você acha que ela lhe daria? Em Bimbato? Em Abner Dutra, Pereira Dutra? Marcos? Fábio, temos muitos Fábios na igreja, né? Fábio, Marquinhos, Maurício. Está com medo, Maurício? Daqui a pouco ela vai dizer a nota. Hein, Júnior? Hernandes, Oswaldo, quanto você acha que a Terezinha lhe daria? Terezinha, pastor, é 100. Será? E eu? Quanto a pastora Neuzinha me daria? Hein, Luiz Cláudio? Eu não tenho nenhuma dúvida. 100 eu não ganharei. Hein, Francisco? Quanto a Maria lhe daria? E você, Valdemir? Esse Valdemir aqui. Porque o outro eu nem vou perguntar. Quanto você acha que ela daria? Hein? Queridos, precisamos ver as coisas como andam no histórico da nossa família. Eu quero contar uma historinha para vocês.
Quando eu era jovem, eu me lembro que um dia os jovens foram passar uma coisa chamada enquete, uma historinha lá no púlpito. Eles tiveram os personagens, lá tinham pai, uma mãe e tinham 3 filhos representando lá no altar. De repente o telefone daquela família toca. Do outro lado da linha alguém diz: eu sou Jesus e vou estar com vocês hoje. Jesus? A mulher falou, olha, para o marido, olha, Jesus vai estar conosco nessa noite. Ele disse, como você sabe? Ele me telefonou. E por que você sabe que é verdade? Porque o nosso telefone foi cortado há 2 dias. E falou hoje. E do outro lado disse que era Jesus. Tem que ser Jesus. Só Jesus pode falar num telefone que não esteja ligado. Então ele vai passar. Vamos arrumar esta casa porque a coisa não está boa aqui não. Olha, marido, põe em ordem as suas coisas. Meninos, em ordem as suas coisas. E eu vou pôr em ordem as minhas coisas, porque Jesus vai estar conosco nesta noite. E aí começaram a arrumar a casa. O marido pegou, era torcedor do Flamengo, pegou e tirou todos os cartazes do Flamengo, o retrato do último time que ganhou a última Copa, que ele tinha lá como troféu. Ele tirou correndo os troféus do Flamengo, escondeu tudo, a bandeira do Flamengo, ele tirou tudo e escondeu. Os meninos correram para os seus quartos, tiraram os retratos dos últimos roqueiros e as músicas do rock, tiraram tudo debaixo da cama, consertaram, arrumaram a casa, ela arrumou a casa da sua parte. Bem, agora terminaram umas 3 horas depois de arrumar a casa, esperando Jesus. Isso aconteceu às 7 horas da noite, a ligação de Jesus. E então ficaram lá. Quase perto da meia-noite trouxeram a Bíblia, puseram na mesa de centro. Aí eles foram ler a Bíblia. Abriram a Bíblia assim por acaso e foram ler a Bíblia. E o texto que eles abriram, por acaso, era Mateus 25, 41 a 45. Abram as suas Bíblias em Mateus 24, 41 a 45. Me acompanha aí na leitura. E leram. A mãe leu. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês fui estrangeiro e vocês não me acolheram, vocês não me vestiram, estive quando nu, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, eles então responderam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado, sem roupas, enfermos, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns dos pequeninos meus, ao menor deles, também a mim deixaram de fazê-lo. Nesta hora, o relógio meia-noite. Um dos filhos disse: mãe, eu acho que Jesus não veio não. Isso foi trote, não foi trote, Jesus me falou. E ela disse: pois eu tenho certeza que ele esteve na nossa casa. Por quê? No intervalo, enquanto eles arrumavam a casa, vieram 3 pessoas, bateram a porta deles. O primeiro veio e disse: olha, eu estou fazendo
uma colheita para ajudar o lar dos velhinhos e vim aqui para vocês darem mantimento. Veio outro e disse: eu estou fazendo colheita de víveres para o orfanato das crianças desamparadas que nós acolhemos. E eles: não, agora nós não temos tempo para isso. Finalmente veio alguém, bateu a porta pela terceira vez, e eles atenderam, e era um homem que havia tido um acidente de automóvel, estava precisando de ajuda de um telefone. Eles disseram: vai no vizinho, porque o nosso telefone está estragado. Nem fecharam a porta na cara dele. E ela diz: pois Jesus passou aqui, só que nós não estávamos preparados para recebê-lo. Arrumamos a casa. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Dona Alcileide, se Jesus dissesse para a senhora: eu vou passar na sua casa, o que a senhora faria primeiro? Com que nós estamos preocupados em fazer primeiro? O que você teria que arrumar na sua casa se Jesus fosse passar lá hoje? Qual seria a nossa preocupação? Na casa dessa família, eles tiveram que esconder umas coisas que não iam bem. Se Jesus passasse hoje, o que você teria que esconder? Os uniformes de todos os heróis apresentados na televisão, os bichinhos monstruosos e os bonecos monstruosos que hoje esta geração está comprando sem qualquer problema para os seus filhos. Ou você teria que esconder as armas? Os adolescentes teriam que esconder o quê? O que vocês teriam que esconder? Os retratos dos últimos roqueiros, as músicas, os disquinhos dos últimos roqueiros, as músicas profanas. O que você teria que esconder? A roupa com os heróis da televisão, Homem-Aranha, o Batman, o Homem da Noite, né? Batman é o homem da escuridão. O que você esconderia? Ou objetos de feitiçaria da escola. O que teríamos de esconder? As revistas, a Playboy, né? Playboy é uma excelente revista para quem quer afundar. E que filmes você teria que jogar fora, hein, marido? O que você está vendo? Na televisão? O que você está pesquisando no computador? Outro dia uma mulher veio me procurar: pastor, me ajuda. Eu descobri que meu marido ia para o computador, ia dormir, ele ia para o computador, e uma noite eu tive um problema, fui beber água e passei pelo escritório. Quando eu cheguei lá, ele não me viu chegar, ele estava vendo filmes pornográficos, pastor. E é da igreja. O que nós teríamos que pôr em ordem? Esse, Antônio, é o problema. Vocês se casaram num tempo difícil. Já tem uma filha. Tem 2 filhos. 3 filhos. O quarto. Estou aí. Como criarão? Como serão educados? Irmãos, na verdade, este é o momento de voltarmos à realidade, de avaliarmos como nós temos vivido nas nossas famílias, como nós estamos trabalhando nelas. E estamos as edificando ou estamos trabalhando numa perspectiva que elas estão piorando dia a dia? Essa peça que eu falei com vocês, que são vistas nas igrejas,
sempre me fez cair na real e pensar em minha própria vida, na vida de minha própria família. Ela suscita todo tipo de pergunta. O que eu limparia em minha casa se Jesus estivesse vindo para me visitar? Quantas vezes já mandei Jesus embora da minha casa pela maneira de vivermos, pelo modo de nos tratarmos. Jesus não aprova nada que nós fazemos. A representação, irmã, que eu contei para vocês, é uma realidade vívida que nós devemos observar. Você já deve ter assistido a um programa de TV em que a casa é transformada. Já viram esses programas, americanos principalmente? Compra uma casa feia, de repente, com poucos dias ele transforma aquela casa numa linda casa. A Neuza gosta disso. Ela vê tanto dos Estados Unidos quanto de Portugal. E ela fica curtindo porque ela não vai ter o privilégio de fazer isso mais. Mas ela curte isso, gente, ela vê eles fazerem toda a reforma. Eu digo, Neuza, mas você perder tempo? Não, não, eu gosto. E a casa fica transformada numa bela casa. Será que Jesus quer apenas que você mude o estilo da sua casa, a sua mobília? Ou Ele está querendo algumas mudanças mais radicais que têm a ver com a sua pessoa, com a sua personalidade, com o seu modo de ser, com o seu modo de estar vivendo? O que nós estamos fazendo nas nossas famílias como servos de Deus? Precisamos, irmãos, observar muito bem esta questão de uma chamada realidade. Como estamos vivendo em nossa família? O que nós temos investido de fato? Como nós temos tratado os nossos filhos? Como temos ensinado os nossos filhos a se tratarem uns com os outros? Seus filhos são amorosos ou vivem aos troncos e barrancos? Irmãos, o marido um dia me disse, pastor, na semana que ele teve essa experiência, ele disse, pastor, eu vim pedir perdão ao senhor. Nós paramos os carros juntos no estacionamento. E ele saiu com a esposa, com os 3 filhos, disse, como é que está a sua família? Vocês estão desfrutando uma família alegre? Estamos mais ou menos, pastor. Sabe o que tinha acontecido no carro dele naquele dia, quando ele vinha para a igreja? Ele, a esposa e os 3 filhos deram a maior briga do mundo. Discutiram, detrataram uns aos outros dentro do carro. Foi uma discussão do inferno. Aí ele disse, quando saíram do estacionamento, ele disse para a esposa, que vergonha, eu fui falso com o pastor, nós fomos falsos com ele, e é por isso que não há conserto para nós. Nós vivemos nessas brigas e nunca pedimos a ajuda de ninguém, vivemos nessas discussões. A mulher tem um problema sério com o marido por causa da atitude dele, ou com referência às despesas, ou com referência ao dinheiro, ou com referência à conta bancária, ou com referência às compras de casa, o modo de tratá-la. Ela tem diferenças terríveis, mas ele nunca para reflexionar, para pensar que as coisas poderiam ser diferentes. Aí você me pergunta, pastor, você tem diferença com a Neuza? Às vezes temos, mas nunca na nossa vida ficou algo sem resolver. E há uma coisa, eu tenho o costume de me arrepender dos meus erros. Nós tivemos a melhor família que pudemos, mas hoje, quando eu olho para trás, por causa desta cabeça dura e que não foi treinada para ser bom marido, que não vi exemplo de bom marido, eu não fui excelente. A Neuza podia estar mais nova, conservadona, bonitona, mas e o que ela sofreu para me ajudar? Mais bonita, irmão. Hoje adquirida assim, beleza, porque não dá não.
Bem bimbado. Quanta beleza você levou da Silvana? E aí, irmãos? Hein, Adir, você já pensou? O que você tem feito com a sua esposa? Graças a Deus que a minha é muito positiva, ela cobra na hora. E ela não cobra leve não, ela vem espeta mesmo, para valer. Baixinha, teimosa e cobradora. Mas ela me consertou, gente, porque se eu continuasse sendo como eu era, quando casei com ela e eu já era pastor, eu não teria dado muito tempo no pastorado, não. Sou pastor até hoje por causa dela. Porque ela não me poupou. Ela me pôs na linha. Só para vocês sentirem como eu era. Casamos, fomos para Belém, para Manaus. Uma semana depois do casamento, pastor da maior igreja da cidade. E aí, um dia, eu cheguei em casa, ela fez uma janta, Débora, daquele jantar lindo. Enfeitou a mesa, enfeitou a comida, fez flor de tomate. Gente, foi um sacrifício para fazer o jantar. E me chamou para jantar. Ah, tinha vela? Tinha, Nilson? Não tinha vela, não. Nós não usamos vela em casa. Aí, assentamos na mesa, ela disse, está aí o jantar. Eu digo, isso? Eu gosto mesmo é de bife com feijão e arroz. Vocês já pensaram como é que se mata uma esposa, um entusiasmo de uma esposa? Corta a força da esposa, Thaís. Se casar com um camarada dele, manda embora. Manda embora, Thaís. Porque ela lutou para me consertar. Ah, Daniel, mas ela me consertou, rapaz. Ela me fez pedir desculpa de todos os erros que eu tive com ela. Chegava uma hora, ela vinha e fincava o punhal e segurava. Aguenta. O que nós temos feito, gente? Será que nós temos dado prioridades a ela? Hein, Rogério? Amém? Já fiz até uma conta no banco para ela, pastor. Agora ela que tem que pôr o dinheiro, né, Rogério? Ah, tá bom. Mas agora, irmão, nós precisamos cair na realidade. Se o nosso lar não vai bem, vamos corrigir as coisas. Porque Deus não nos chamou para viver uma vida triste, destruída na família, não. Sem alegria. A pior coisa é um casal que não vive em plena alegria, gente. Outro dia, eu estava conversando com o marido, eu disse, rapaz, sua esposa me disse que você está chegando muito tarde. Pastor, pergunta para ela por quê. É porque eu não tenho alegria de voltar para casa. É uma coisa, pastor. Não tem alegria. Ela não tem prazer de fazer nada por mim. A comida é uma gororoba. Pode falar com ela. Uma vez eu fui fazer uma visita a um homem. Eu era membro da igreja e aquela mulher era muito a minha amiga porque eu ajudei na vida cristã, a começar a vida cristã. E ela disse, irmão Vilaça, ore por mim. Não tem jeito, meu marido não se converte. E eu estava orando. Aí eu falei para o meu pastor, vamos orar pela irmã fulana que ela quer que o marido se converte. Ele disse, irmão Vilaça, você está orando também? Eu digo, eu estou, porque eu estou orando. Mas fica calmo, porque eu vou ter uma conversinha com ela semana que vem, já está na minha agenda. Ele disse, pastor, depois eu vou lhe contar a conversinha. Aí, na quarta-feira seguinte, antes da visita do pastor, ela pediu oração. O pastor disse, olha irmã, eu vou fazer uma visita ao seu marido, só depois eu vou orar. Foi fazer uma visita ao marido. Ele era um mecânico, gostava de uma pescaria que era um colosso. Naquele domingo,
Antes da visita do pastor, daquela quarta-feira, o marido foi pescar. O marido gostava de pescar, mas quando o marido chegava em casa, ela ia para a porta da sala, porque a casa dela, dona Alcileide, era a mais limpa da paróquia. Era aquele tipo de mulher que quando o visitante chegava, ela ia com o rodo atrás, passando o pé para limpar. Ele disse: não repara não, pastor, porque ele é assim mesmo. E eu não era pastor, não repara não, irmão Vilas, porque ele é assim mesmo. Ele já me chamava de irmão. Trabalhava com o pastor. Aí ele saiu para a pesca e voltou. Quando ele voltou, ele entrou pela porta da sala, tirou o sapato, tirou a calça, que ela exigia dele. Tirou o sapato, tirou a calça, ficou de calção e camisa com as varas nas costas. Ele entrou na casa. Quando ele ia entrando, ela chamou por ele, ele virou, quebrou a jarra dela. Mas acontece que naquela quarta-feira, antes do domingo, o pastor já tinha conversado com ela. E o pastor chegou lá e espinafrou mesmo. Ele era um pastor assim. Ele chegou e disse: minha irmã, você tem pedido a mim, o pastor e o irmão Vilaça, para orar por você, pela conversão do seu marido. Nós estamos orando, seu marido não converteu. Me conta aqui, o que está havendo com você e o seu marido? Nada não. Ele disse: pois eu vou conversar com o seu marido. Aí chamou o marido, conversou com ela, acho que foi na quinta-feira, ou na quarta, não sei, foi na quinta, e conversou com ele na sexta. Aí o marido disse: ah, pastor, eu não queria entrar nesse negócio não. O senhor sabe que ela é da igreja, e eu adoro que ela vá para a igreja, porque ela já melhorou, pastor. Mas olha, a minha mulher não tem jeito não, pastor. O senhor vê, eu gosto de pescaria, ela quer que eu vá para tal da escola dominical, mas eu gosto de pescar. O dia que eu tenho de pescar é domingo. E pastor, ela é tão cruel, ela é tão zelosa com aquela casa, que é uma coisa fora do comum. Quando eu entro em casa, ela me faz tirar a botina, o calção, a calça, a roupa suja, eu tiro toda lá na porta e eu fico de calção para entrar em casa, porque ela não deixa eu entrar de outra maneira. E como eu não fiz uma saída por fora, eu passo dentro de casa. Pastor, mas isso é todo domingo, é uma luta. Aí o pastor: tá bom. Foi lá com ela antes do domingo, na sexta-feira mesmo, ele conversou com ele de manhã, na sexta-feira à tarde, ele foi e disse para ela: irmã, eu voltei aqui, eu falei com o seu marido, ele sabe que eu estou aqui. Escuta aqui, por que a senhora está tratando o seu marido tão mal? Mas como assim, pastor? Faz tudo por ele. Não, senhora, a sua casa é muito bonita, muito limpa. Quem comprou esta casa para a senhora? Foi o meu marido. Ele comprou nele, fez esta casa do meu gosto. E disse: muito bem, agora ele é seu marido, e a senhora faz esse homem ficar pelado para entrar dentro de casa, porque vem da pescaria, para não sujar a sua casa limpinha? Para lá, irmã, muda isso. Tem maltratado o seu marido, para com isso. Para de tratar de qualquer jeito. A senhora é crente em Jesus, só precisa ganhá-lo. Agora, não oro mais por ele até que a senhora mude o seu tratamento. E vou perguntar à senhora outra vez daqui uns dias. Ela chorou muito, mas também não é assim. É assim, minha irmã. A senhora tem que pagar o preço. Aí passaram-se 2 domingos, ele foi pescar. Voltou, Marquinhos, voltou da pescaria. Aí ela o ouviu chegando, correu para ele e disse: pode entrar, não precisa tirar o sapato não, entra, não tira a roupa mais não, pode entrar. Entrou. Quando ele ia no meio da sala principal, que tinha uma linda jarra dela em cima, ela o chamou, não sei para que lá: pode entrar porque o almoço está pronto. Ela disse: o almoço está pronto, entra logo. Aí ele foi dar uma virada para atendê-la. E o que aconteceu, irmão Sileide? Você adivinha? A vara bateu na jarra e pro beleléu com a jarra dela.
Ele disse: santo Deus, hoje eu vou apanhar. Ela veio correndo e disse: o que houve? A vara bateu na sua jarra, compra outra. Ela disse: querido, deixa esse negócio de jarra para lá, entra, mas a gente compra outra. Vai tomar seu banho para a gente almoçar, para o almoço não esfriar. Ele disse: uai, gente, o que está vendo nessa casa? Ele disse: o pastor conversou com você? Ele disse: ele veio aqui em casa. Aí almoçaram, tudo bem, ela limpou os cacos, tudo certinho. Ele foi dormir, ela não falou nada. Ele disse: meu Deus, o que aconteceu? No mês seguinte houve uma conferência na igreja. Aí, Thaís, sabe o que ela fez? Ela disse: e aí, pastor, convida o meu marido para vir ou não? Ela disse: você quem sabe, está tratando bem? Convido. Ele foi à conferência. Naquela conferência ele decidiu a Cristo. Aí o pastor perguntou: mas por que você decidiu hoje? Porque a minha mulher mudou. Me tratou diferente. É isso aí, gente. Casa de crente tem que ter trato diferente. Você tem que tratar a sua esposa diferente. Tem que tratar com ela com sabedoria. Porque se você não trata com sabedoria, você vai ser destruído. Você sabe por que Salomão foi destruído? Porque não tratou do assunto marido e mulher com sabedoria, fez besteira. E morreu na idolatria. Então, temos que tomar uma posição. E que posição? A maneira de Deus. Nós temos que aprender, como marido e mulher, a ter uma família onde nos tratemos à maneira de Deus. O marido tem que tratar a mulher como Jesus trata da igreja, morre por ela, sacrifica por ela, investe tudo nela, investe o melhor. Jesus é o esposo que promove a sua esposa. Quem é a esposa de Jesus? A igreja. E ele promove, ele vive para sustentá-la, para amá-la, para purificá-la, para mantê-la limpa, pura. E esse é o papel do marido. Tenho visto muitas esposas terem problemas na vida sexual fora de casa por causa do maltrato, dos maus tratos e do esquecimento do marido. Marido tem que investir na esposa de verdade, tem que tratá-la com dignidade. É papel do marido levar a esposa à sua plenitude. Não é de tomar todo o dinheiro dela e ela fica sem nada. Nada disso, gente. Tem que tratá-la com dignidade. Tem que aprender a administrar as coisas com ela, por ela e através dela. A mulher sábia, ela trata bem o seu marido, como ao Senhor. Investe o melhor da sua vida, todo o seu amor. Os dois, no trato com os filhos, tem que ter um trato à moda de Deus. Gente, nossos filhos têm que ser bem educados, têm que ter bom trato com os de fora, com os de casa, com aqueles que são amigos e com aqueles que não são amigos também. Temos que ensinar os nossos filhos a ser ganos, bondosos, generosos, tratar bem os outros. Gente, se vocês soubessem as surras que eu levei na vida para tratar bem os mais velhos, os de fora, vocês nem imaginam. Me consertaram no couro. E lá em casa, couro era para valer mesmo. É de arrancar o couro. Mas aprendi. E um filho de crente? Muito mais. Seus filhos não podem crescer, esses meninos intratáveis, que ninguém pode tocar. Trata os seus filhos de uma maneira ensine-os a ser bondosos com as outras crianças,
a dividirem o que tem com os outros, com todos. Não é com um grupinho especial, mas com todos. Você não pode criar o seu filho num grupinho especial, porque ele vai viver com todo mundo. Ele tem que aprender a viver com todo mundo. Não é só com o grupinho dos especiais, não. Isso é um perigo. Antônio, aplique esses princípios. Edilane, aplique esses princípios. Tenha uma família, de hoje em diante, tremenda. Vocês têm uma boa família. Eu já comi com vocês. Né? Já estive lá. A casa dela é bem arrumada que só vocês vendo. Eu vi toda a casa, vi os quartos, os banheiros, fui até a cozinha, comi da comida deles, ó, excelente. Você acha que precisa melhorar, Edilane? Precisa melhorar, Antônio? E meninos, precisa melhorar? Aleluia. Vocês são bons amigos do Antônio? Bons amigos? Se tornem, na medida do possível, os melhores amigos. Certo, queridos? Mas chega até aqui? Chega, né? É isso aí. Como você está vivendo na sua família. Você tem vivido para a glória de Deus. Jesus está sendo glorificado na sua família. Lembre de uma coisa, finalmente. Não sei o estado da sua família, mas seja qual for o estado da sua família, o estado do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento novo, deixe-me dizer uma coisa. Se houver, se for bem, aleluia. Se for mal, deixe-me dizer uma coisa muito importante a você. Deus é o único que, através de Cristo e do poder do Espírito Santo, da morte de Cristo a seu favor, pode endireitar a sua família. Só Ele pode endireitar a sua família. Não há ninguém na terra com poder suficiente para consertar a sua família. Haja que tipo de vício houver, o seu relacionamento pode estar estragado, mas Deus é o reparador de relacionamentos estragados. Deus é aquele que supre as suas necessidades, que você tenta cobrir através das drogas, da bebida, ou até mesmo da televisão. Deus é aquele que pode suprir a sua família e estar com você para corrigir aquilo que não é bom na sua família. Amém? Muito bem.